E aí, concurseiro, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. E no programa de hoje, a gente vai te dar um passo a passo aí para você conseguir definir metas bem assertivas para o ano de 2023. Então eu recomendo que você fique até o final do vídeo para você conseguir pegar aí todas as dicas que a nossa especialista de hoje vai dar aqui. A minha convidada, né, é a Ana Cristina de Almeida, ela que é coach em inteligência emocional e carreira, trainee em PNL e psicóloga também, né? Isso. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar aqui e vir dar umas dicas para os concurseiros aí se planejarem para o ano de 2023. Prazer, Yasmin, estar aqui com vocês e dar uma palavra aí pro pessoal que está estudando aí para concurso. E a gente está na época de fazer planejamento já para 2023, já está aí, né? Já está no marco aí, já está apontando pra gente. O final do ano ele tem essa marca, né? Na verdade, o final ali pro início do ano tem essa marca da gente começar a se planejar, se organizar pro ano seguinte. Nunca é tarde, né? E nunca. É verdade. Planejamento acho que é sempre constante. É verdade, é importante ter isso em mente. Queria que a gente começasse explicando o que é uma meta e por que é tão importante ter isso bem definido. Meta, as pessoas confundem um pouco meta com objetivo. Elas têm correlação, porque meta é uma etapa, né? Um passo a passo que você vai planejar para atingir um objetivo. Que pode ser um objetivo pequeno, médio ou grande, né? Então é legal a gente ter a meta, ela é definida num tempo, num espaço, com um valor, porque que é importante para você atingir aquela meta, que a cada dia te leva mais próximo a vários objetivos da tua vida. Então a meta é como se fosse um caminho para você atingir objetivos. Entendi. Você pode explicar um pouquinho a diferença? Porque eu acho que às vezes isso pode confundir um pouco, né? O que é meta de curto, médio e longo prazo? E qual é o tempo de diferença entre cada uma dessas metas? Bacana. Considerada meta de curto prazo são aquelas que você conquista de até 2 anos. 1 a 2 anos, né? São metas mais próximas. Digamos, um profissional aqui que vai fazer um concurso precisa concluir uma formação para poder se candidatar àquele concurso. Então, ele precisa primeiro cumprir essa meta inicial para depois galgar a meta de médio prazo, que é acima de 3 anos, até 5 anos, e a meta de longo prazo, que é acima de 5 anos. Aí são metas maiores. Entendi. Você tem alguma dica, assim, que você acredita que são características que sejam importantes na hora do concurseiro definir alguma meta? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma meta de... Um exemplo, né? Ela vai fazer um concurso para segurança pública e aí ela tem que sair desse sedentarismo, mas às vezes ela não tem muito tempo. Você tem alguma dica que essa pessoa possa usar para se organizar e definir metas, como a gente falou, né, aqui no início, que sejam realistas e que ela não vai acabar se frustrando por falta de tempo ou por falta de alguma outra condição ali que vai atrapalhar nessa realização? Você falou bem, que seja realistas, né? O tamanho da meta. Se ela é muito grande, isso vai te desanimar. Então você pode estipular metas pequenas, por isso que é importante de curto prazo. E o mais importante de tudo isso, Yasmin, que eu acho, é você alinhar ao seu grande propósito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual o alcance desse objetivo? O que vai causar na sua vida? Qual é a transformação que você vai trazer na sua vida? Alinhar o seu propósito. Porque quando você alinha o seu propósito, o seu grande porquê, aquilo é importante para você, você vai acordar animado para você fazer a sua meta, para você fazer o que você precisa fazer, para você ir galgando cada dia em conquista de cada meta, né? Cada meta que você alcança aqui pequenininha, você vai avançando mais e vai crescendo. Então você alinhar o seu propósito, eu acho que é o primeiro passo. Aí a gente caminha mais fluido. Você não acha? Sim, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Ter metas é essencial. A gente já falou sobre isso aqui, né? Mas eu acho que saber se a gente está progredindo no alcance dessas metas também é fundamental. E como que a gente pode ter essas métricas para a gente poder analisar se a gente continua no caminho certo? Porque no início do ano tá todo mundo muito empolgado. Você concorda? Tá todo mundo ali muito animado, vamos colocar várias metas e enfim. Mas eu acho que talvez seja necessário ter algumas métricas, algumas coisas para essa pessoa conseguir medir se ela tá evoluindo. Como que ele faz isso? Pois é, a meta precisa ser específica. A gente precisa planejar aquela meta dentro de um tempo, de um prazo. Meta sem prazo é sonho. Você precisa estipular um prazo e razoável dentro da realidade daquela meta.
e indicar, estabelecer indicadores que você está se aproximando daquela meta. No caso aqui de concurso, fazer um simulado para ver se você já assimilou aquele conhecimento, praticar. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente medir o quanto a gente está avançando, né? Fazer um planejamento diário, semanal, mensal. Isso vai organizando o nosso cérebro, vai trazendo aqui do que a gente quer para o papel. É muito importante escrever, né, o que você quer, né, o passo a passo, isso aqui eu já conquistei. E comemorar também a cada pequena conquista, né? Construir aquele tijolinho aqui que você tá evoluindo, você está crescendo. Isso dá mais motivação para você continuar. Você escreve tudo o que você precisa fazer. Depois você estabelece, isso aqui é de curto, é de médio, é de longo. Você vai trabalhando as de curto, que vai te levar de médio, que a de médio vai te levar de longo. Né? Então isso vai organizando o nosso cérebro, nossa mente, para a gente começar a medir a evolução. Se a gente fica só no longo, no tamanho, que é muito grande, não vou conseguir. A gente vem as crenças, vem a história de vida de cada um, mas se você planejar passo a passo e organizar, a coisa acontece, né? É possível. É possível, sim, com certeza. Você tem alguma técnica, alguma metodologia própria que você recomenda para que o concurseiro ou quem está assistindo a gente use na hora de elaborar as metas? Por exemplo, um checklist ou fazerem uma planilha ou talvez até indicar algum aplicativo que possa ajudar ele na hora da concepção dessa meta e às vezes até uma técnica ali para ele fazer um acompanhamento também, né? Para ele saber onde que ele vai acompanhar, se ele está evoluindo ou não. Sim, é importante ter um plano de ação, né? Um cronograma. Digamos aqui, o concurso deve ter um programa a ser cumprido, né? Imagina, várias matérias, você tem que estipular um cronograma. Qual é a matéria mais importante? Qual é a que eu vou começar? E ter esse cronograma, talvez um quadro que você coloca a meta diária, semanal, que você visualize. Isso vai trazendo para nossa mente que a gente está caminhando. Se a gente fica pensando só no grande, por isso que é bom a gente dividir as metas. Um concurso tem muito tempo para você alcançar esse objetivo. Tem pessoas que estudam anos para alcançar esse objetivo. Então, se você dividir em submetas, você vai caminhando, como eu falei, né? Botar numa agenda, né? Escrever tudo que você precisa fazer. E comemorar cada conquista, né? Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que tem metodologia de escrever, né? Eu acho que escrever é muito importante. Tem até um estudioso, Napoleão Hill, que estudou os americanos, não sei se você já ouviu falar, se vocês já ouviram falar. Ele estudou o que fizeram esses americanos, esses milionários americanos para atingir os objetivos na vida, para ficarem milionários. Você para pensar, ele descobriu que os 5% que atingiam os objetivos tinham um objetivo definido, escreviam o que eles precisavam fazer, acompanhavam. Então, como é que é importante a gente colocar no papel, né? Ter um objetivo definido? O que eu quero, se não com prazo, com data. E a maioria das demais leis do Napoleão Hill eram ligadas ao comportamento, né? Acreditar, né? A liderança, a iniciativa, né? Algo era impossível até que alguém foi lá e fez. É verdade. Não é verdade? Sim. Então a gente coloca que era impossível, aquele poder de começar. Quando você começa, você fala, não é tão difícil assim. Se eu me comprometer, ter disciplina, foco, eu vou chegar lá. Agora precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito, né? Estudar. E é possível, com certeza. Porque só ficar na mente, eu quero um sonho, aí fica um sonho vago, né? Então, o planejamento é fundamental, né? Sim. Você acredita que para cada meta é preciso ter ali um plano de ação para essa meta? Sim. Se a meta for simples, pequena, né? Mas cada meta, a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, se você dividir em metas semanais, diárias, né, você vai vendo que você vai estar colocando em prática o seu plano de ação. O que você está fazendo nesse dia está te levando à conquista daquela meta da semana. O que você fez da semana, você conquistou no mês. Aí daqui a pouco, no trimestre, no semestre. E aí você vai avançando. Então, esse planejamento vai acontecendo dessa forma. Então, e também rever, né, o que você está fazendo, o que está dando certo, quais são os ajustes necessários. É importantíssimo, né?
A gente teve aqui algumas pautas, né, que a gente falou sobre como que o TDAH às vezes pode impactar na realização de sonhos. Queria saber se você teria alguma dica que você poderia dar, né, para poder ajudar quem tem TDAH na hora da elaboração, por exemplo, das metas dele de longo prazo para o próximo ano. Né? Você acha que teria alguma diferenciação ou não? Ele segue a mesma metodologia? Às vezes, porque no processo de análise das metas, porque a gente analisa as metas de acordo com a perspectiva que a gente está ali naquele momento. Às vezes, num momento de muita empolgação, e aí a gente coloca que vamos perder 50 quilos em um mês e que vamos ler 30 páginas de livro em um dia. Enfim, de acordo com o momento ali a gente vai estipulando as metas. Você acredita que para quem tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tem alguma diferença na hora de elaboração das metas? Porque eu sou psicóloga também, né? Tem vários níveis, né, desse transtorno. Né? É importantíssimo procurar um psiquiatra, um profissional para acompanhar. Tem medicamentos que você pode tomar para você poder, né, focar, né? Eu acho que a dificuldade é de foco. Todos nós temos, né, um pouco de dificuldade de foco. Mas se você começa a ter recursos para lidar com aquela deficiência que você tem ali, com aquela limitação que você tem naquele momento, você consegue, né, expandir o foco, né? O TDAH, eu acho que é o primeiro passo, eu acho que é buscar ajuda. Se você acha que você tem um déficit de atenção, acho que é importante ter ajuda, né? E aí, com ajuda, as pessoas têm uma mente brilhante, né? Porque o TDAH, eu acho que ele tem muita energia, muita vontade, só precisa organizar, né? Sim. E o planejamento vai, né? Eu acho que o primeiro passo é procurar ajuda. Aí com a ajuda ele vai conseguir ter um direcionamento específico para o nível dele de TDAH. E é importante pensar que você não é diferente de ninguém. Todos nós temos nossas limitações, todos nós podemos ter alguma questão na vida emocional. Né? Então, por isso que o equilíbrio emocional é muito importante, né? Na conquista de um objetivo. Se a gente está alinhado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a gente vai. Agora, se a gente tem dúvida, a gente fica, né? Meio indeciso ali. Então, mas tem recursos para a gente lidar com essa dúvida, né? Tem muitos recursos na vida, né? Entrar em ação já é um movimento, que você quebra um pouco. Sim, perfeito. Queria falar sobre um tópico agora que eu gosto muito, que é o painel dos sonhos. Queria saber como que... Na verdade, que você explicasse como que funciona, que às vezes a pessoa já pode pegar essa dica, essa técnica, tentar aplicar ali na hora da elaboração das metas e também explicasse como que isso pode ajudar, né, na visualização, enfim, desses sonhos, desses planos, dessas metas. É fantástico, né? Você pegar, colocar uma projeção visual do seu sonho conquistado ali. Eu quero ser um advogado da Justiça Federal e colocar como é que é visualmente você conquistando aquela meta. E colocar no painel com fotos, com imagens. Isso estimula o nosso cérebro a olhar para aquele foco, aquele norte, né? Ligado ao propósito. Agora, o painel de sonho, sem planejamento, sem ação, só olhar para ali e achar que vai chegar, aí não existe, não funciona. Mas é muito importante, porque estimula o nosso cérebro a visualizar, imaginar e acreditar que aquilo já é real. E você entrando em ação cada dia, você olha para aquilo ali, visualiza. Você começa a criar, né? Você começa a criar o seu destino quando você acredita, começa a acreditar, começa a caminhar um dia cada vez. O painel do sonho é bacana. Imagem, né? Todos nós vemos o mundo através dos nossos canais, né? Dos sentidos, o que a gente vê, ouve e sente. Então, quem é muito visual, olhar, né, o que você quer, facilita, né, a absorção do aprendizado, de olhar para o futuro. É muito bom, recomendo. Eu tenho uma dúvida, eu queria, com a sua expertise, eu acho que você pode me ajudar. Eu li uma vez que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginário. Verdade. Então, se você foca naquilo, acaba que você vai sentindo que aquilo é realidade. Verdade. E te dá mais motivação para você poder conseguir correr atrás. Então, isso não é o mesmo. Você já falou tudo, né? Tem até uma frase do grande treinador americano, Tony Robbins, que ele fala: se você acredita que é verdade, que você é capaz, é verdade. Se você acredita que você não é capaz, também é verdade. Então, se você acredita no que você quer para o seu futuro e começa a visualizar e fazer esse processo de acreditar, de sentir, a gente cria alguma coisa, um comportamento assim, né? Você pensa, sente e você vai entrar numa ação para você conquistar aquele objetivo.
E quando a gente está alinhado no que a gente pensa, sente e comportamento, a gente caminha. Então, da mesma forma que a gente criou as nossas crenças aí que nos impedem de caminhar, a gente pode reverter isso e começar a olhar, não, eu acredito. Você vai revertendo, né? Você vai começar a duvidar da sua dúvida e você vai começar a acreditar que aquilo é possível, que você é capaz e que você vai conquistar aquela meta, né? Então, o nosso cérebro não sabe realmente. Você já viu aqueles experimentos que você coloca um corredor ali, bota aqueles fiozinhos no cérebro dele e ele imaginar que ele está correndo? As sensações do cérebro dele é como se ele estivesse ali correndo. Então, se você imagina no seu painel de sonho que você está lá no seu concurso, passou e sentiu, você começa a atrair de alguma forma. Quem acredita nessas sincronicidades da vida, que existe, né? Isso é cientificamente comprovado, né? Quando a gente começa a pensar muito em algo, as coisas começam a acontecer com a nossa ação também. Acho que é interessante a gente saber, ter conhecimento disso, para usar essas particularidades nossas, né? Sim. Em benefício próprio. Sim. Porque se tem um recurso ali que a gente pode usar para se manter motivado, para se manter inspirado, eu queria até tocar nesse pontinho com você. Como você acredita que é o maior vilão na hora de permanecer motivado, inspirado para poder correr atrás das metas? São os nossos medos que vêm lá da nossa infância, né? Cada um tem a sua história, né? Os nossos... aí vai criar nossos sabotadores, né? A gente tem, né, aquilo que nos paralisa. Eu acho que isso é o maior vilão. E você pode começar a vencer isso entrando em ação, quebrando esses medos. Você tem medo, exemplo, de falar em público? Você vai lá a primeira vez, falou, foi aplaudido. Você começa, opa, eu acho que eu não fui tão ruim assim como eu pensava, né? Você vai quebrando aquela crença, não vai? Entrando em ação. Então, eu acho que é entrar em movimento, sabe? Se a gente fica parado, a gente não está indo para lugar nenhum, né? Principalmente quem quer estudar, quem quer mudar de vida. Quem quer passar no concurso é porque quer mudar de vida. Tem um sonho, né? Então, lidar com o emocional eu acho que é o passo mais importante, porque quem está fazendo concurso é uma pressão muito forte, precisa equilibrar também o estudo e ter um tempo de lazer também. Se ficar só estudando, aí ficar nervoso na prova, ele sabe tanto, mas aquele nervosismo impediu ele de responder, né? Quando a mente relaxa, tudo que você estudou está lá, está armazenado, vem ali no nosso cérebro. Então, acho que o principal vilão também tem o lado positivo, que nos protege, né? Mas o ele em excesso nos paralisa. Então, é só a gente saber lidar. Porque o medo também é importante. A gente precisa ter medo de pular de uma janela, né? A gente precisa ter medo de... a gente precisamos nos proteger também, né? Também a gente precisa ter essa proteção. Agora, tudo na vida é o equilíbrio. Muito bom. Você acredita que existe um momento ideal para a elaboração de metas? Ou não? O momento ideal é agora mesmo? É agora. Porque tem gente que, no dia 1º, eu começo a planejar. Vou começar a dieta na segunda-feira. Tem disso. Aí não faz, né? Esse é o problema. Olha, o momento ideal é quando você decide, você está pronto, é agora. Não importa onde é que você está, é agora. Sabe? Porque quando você decide, você vai. Vou fazer planejamento só porque é final de ano. Não. E a gente revê sempre o planejamento, porque os imprevistos acontecem, né? É sempre importante ter um plano B. Se aqui não deu certo, qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é a alternativa que eu tenho? Perfeito. Cristina, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para a galera aí, né, que às vezes elabora as metas, mas já vem de uma sequência de frustrações porque chega na metade do caminho e ela desiste. Às vezes por falta de motivação ou por desafios da vida, e ela deixa, como você falou, né, ela deixa de rever as metas dela para apenas adaptar, ao invés de apenas abrir mão, enfim. Queria que você deixasse uma mensagem aí para poder inspirar e motivar essa galera para chegar no ano de 2024 e ela olhar para as metas dela de 2023 e falar, né, conseguiu cumprir. Olha, eu gosto muito de uma frase aqui que eu já falei do Napoleão Hill. O que a mente pode conceber, ela pode conquistar. Então, é o que eu falei, continue em movimento, né? Não desista,
Tem pessoas que estavam lá próximo a fazer o gol e desistiram. Então, persista. Tantas pessoas que fizeram tantas tentativas e não fizeram o gol ainda, mas quando faz o gol é o gol certeiro. Então, sempre tem um momento da gente começar. Não desistam nunca do seu sonho. Se alinhe com o seu propósito, com o que você quer para a sua vida. Porque você é capaz, você pode e é possível. E você merece conquistar as metas e objetivos na sua vida. Perfeito. Espero que ano que vem a gente tenha aí uma galera super realizada, muito feliz, contente, por conta das dicas que a gente passou aqui, que eles consigam implementar. Muito obrigada. Eu também espero. Gratidão, um feliz 2023 e metas poderosas aí na conquista dos objetivos que todo mundo vai chegar lá, tenho certeza. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelas dicas, pelo conteúdo, conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje. Obrigada, foi um prazer, gente, estar aqui com vocês nessa manhã. Perfeito. Concurseiro, espero que você tenha gostado das dicas do conteúdo super enriquecedor que a gente passou aqui para você ter um 2023 de muito sucesso. Mas lembra que a gente sempre tem conteúdo aqui bom para te ajudar também aí na realização das suas metas para 2023. Então eu recomendo que você maratone o nosso quadro Entrevista com o Especialista para ter uma garantia aí de um sucesso extra. Tá? Lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais, porque estamos de olho em tudo do mundo dos concursos para te manter bem atualizado. Até o próximo programa. Tchau, tchau!